Querido pais, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Estava aqui pensando, meditando e queria compartilhar com você algum contexto bíblico que ressaltasse a importância do dia de hoje, pois há quem diga que a Bíblia, em sua maioria, é machista, não valoriza a mulher. Eu discordo e, com isso, gostaria de deixar aqui um registro bíblico sobre uma mulher. Essa mulher, a Bíblia não dá o nome dela, mas conta a história dela. Vou denominá-la aqui de anônima, tá bom? A Bíblia vai dizer, e esse registro ele se encontra no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu um de seus evangelistas por nome Marcos, capítulo de número 5, a altura do verso de número 25 ao verso de número 34. Tá essa história desta mulher. A Bíblia expressa uma ideia sobre ela e chama da mulher enferma, ou mais conhecida como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa certa mulher, ela havia aproximadamente 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Enfermidade essa que ela é própria da mulher, pois, como eu disse no início, a enfermidade dela, ela era dada por um fluxo de sangue contínuo, pois você bem sabe o que a mulher tem de mês em mês. E naquela época, a mulher, no contexto bíblico, a mulher que ela tinha esse processo de mês em mês e ia embora pelo espaço de 7 dias, mas quando não ia embora e virava um sangramento contínuo, pela lei ela se transformava em uma mulher impura, pois o sangramento não parava, ele ficava contínuo. E a Bíblia registra que pelo espaço de aproximadamente 12 anos, aquela mulher sofreu com essa hemorragia. Pois quando a mulher sofria daquilo, ela era tirada do meio dos seus, do meio da sua família, do meio dos seus amigos, do meio social, ético e religioso. Ela era colocada em um local para aguardar que cessasse a sua hemorragia e ela fosse assim introduzida de novo em seu convívio. Quanto isso, ela era considerada uma mulher impura. Então você imagine juntamente comigo que num espaço de 12 anos, aquela mulher, ela foi considerada impura, porque havia no seu corpo um problema fisiológico que não podia cessar. A Bíblia diz que ela foi ter com os médicos e os médicos a trataram, porém em nada resolveram. Ao contrário, a Bíblia registra que ela ia de mal a pior. Dessa forma, ela gastou tudo quanto tinha em termos monetários. Investiu tudo, mas nada resolveu. Cada vez mais se transformava em pior. Aonde a situação financeira pôde ir, ela foi, mas nada resolveu. A Bíblia diz que quando lhe faltou tudo financeiro, tudo no contexto religioso,
tudo num contexto social, porque ela foi colocada separada, desagregada. Quando ela já não pensava mais que poderia voltar a um convívio normal, a Bíblia diz que ela ouve a respeito de Jesus. O que aqui eu posso deduzir, a Bíblia não fala com minúcias sobre o que ela ouviu, mas entendendo sobre a história de modo geral, eu posso deduzir o que ela ouviu, pois a fama que corria de Jesus naquelas vizinhanças era que havia se levantado um profeta, em outra instância que havia se levantado um Cristo, que estava fazendo milagres, que estava operando maravilhas. Se havia possibilidade de haver a multiplicação de comida, ele multiplicava. Havia pessoas enfermas, ele curava. Havia pessoas possessas por espíritos imundos, eles as libertava. Então o que chega ao ouvido dela é que havia um profeta levantado e estava acontecendo maravilhas na vida das pessoas. Então o que brota no coração daquela mulher, quando lhe falta esperança, quando lhe falta disposição para continuar a viver, talvez o que passava na mente daquela mulher, N questões, dentre elas um desespero de não poder estar em família, de não poder estar na sociedade, de não poder estar num culto, num templo, adorando a Deus, pois agora ela era identificada como a mulher impura. Mas quando lhe falta tudo isso, apresenta-se-lhe Jesus na vida daquela mulher. Jesus, quando aparece, brota no coração dela uma esperança que outrora não brotara. A esperança era, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei sã ou ficarei curada. E assim foi. Brotou a esperança, junto da esperança a fé. Assim foi. Ela ficou decidida naquilo, correu atrás de Jesus, entrou no meio de uma multidão que jamais ela poderia entrar, entrou no meio da multidão, enfrentou talvez questões muito intrínsecas em sua vida, porque se não desse certo, ela poderia correr o risco até de ser morta. Mas ela foi pela esperança e pela fé que brotou no coração dela acerca de Jesus. Foi, tocou na orla do seu vestido, recebeu aquilo para que ela foi destinada, recebeu a cura imediata. Jesus olha para ela, olha para trás como se estivesse procurando o que acontecera. Alguém até diz, ele indaga, opa, parou e disse, alguém me tocou. Alguém no meio da multidão mais próxima disse, mestre, como assim alguém te tocou? O senhor está no meio de uma multidão, o povo aqui te aperta, te puxa, te espreme, e o senhor diz, alguém me tocou, como se dissesse num ato de insanidade. Ele diz, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Virtude ali era poder. Ela, como se não pudesse mais esconder o que acontecera, se apresenta diante do mestre e a Bíblia diz, contando-lhe toda a verdade. Quando ela expõe o caso, ele olha para ela e diz algo que há muito tempo ela não ouvia. O quê? Ele diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre deste teu mal. Para você, mulher, neste dia, há um texto bíblico ao seu coração. Há uma palavra de Deus ao seu coração. Talvez você esteja desesperançosa, talvez você não tenha mais esperança que a sua vida pode ser mudada, uma situação pode ser movida, transformada. Talvez você não há esperança para a sua vida, mas no dia da mulher, dia 8 de março, o Senhor nos impele a lhe entregar uma palavra.
filha. O Senhor lhe chama de filha esta manhã. O Senhor lhe chama de filha. Você é filha. Talvez você já ouviu tanta coisa ao seu respeito, mas nunca filha de Deus. Nesta manhã, o Senhor lhe chama de filha. Lhe lembra, você é filha. E se você tem por pai Deus, renove a sua esperança, renove as suas forças. Você não está abandonada, você não está entregue ao Deus dará da sociedade. Você tem por pai o Senhor seu Deus. Nesta manhã, Ele olha para esta situação e primeiro, antes de mudar a situação externa, Ele muda a interna. E a interna é filha. Ele primeiro te cura interno para depois mudar o externo. Nesta manhã, repito, não por falta de coisas novas, mas pela importância das já ditas. Filha. Lembre-se disso. Você é filha. Deus em Cristo os abençoe e feliz Dia das Mulheres.